Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 16. Sorria e aguente. Após a armadilha com a Shade Alliance, Shino e Kiba voltaram para o esconderijo onde o último estava saindo e fazendo barulho desde que voltou. Eu não posso acreditar nessa merda! Kiba gritou alto, perfurando a parede da sala onde ele, Shino e Ino estavam. O filho da puta está zombando de mim. Porra, tentando ser engraçado ou fofo com essa armadilha estúpida. No que diz respeito a Kiba, não havia mais ninguém que pudesse ter feito tal coisa bem debaixo de seu nariz. Apenas um ninja tinha esse tipo de treinamento e, até onde ele sabia, Naruto era o único ninja da cidade. Ino apenas se sentou de lado, uma franja caindo sobre um olho com a mão na bochecha, todo aquele trabalho desperdiçado. Nós nem mesmo desbastamos o rebanho. E eu pensei que aquela armadilha estava muito bem armada. Eu fiz o meu melhor nisso, prendendo-os, coordenando vocês dois idiotas para cuidar de quaisquer retardatários. Thor e Siegfried e Ragnaro deveriam ser seus inimigos. Shino disse, empurrando os óculos escuros para o rosto, não se pode explicar por eles conseguirem ajuda externa. Na verdade, estou meio lisonjeado. Ino admitiu com uma risadinha, toda essa coisa de que inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso realmente nunca funciona, mas eles com certeza tentaram se unir para lidar com os velhos, não é? Esse comentário foi pontuado por Kiba chutando uma mesinha de cabeceira do outro lado do quarto e arrastando sua garra pela parede. Bem, estou feliz que você acha isso tão lisonjeiro. Sombras. O sorriso no rosto de Ino desapareceu e uma expressão mais fria o substituiu. Não, eu não estava. Eu estava ocupada tendo que sentar e assistir um bando de idiotas que eu poderia ter esmagado sozinho escapar da minha armadilha por causa de algum esquisito musical e um lutador de sumo com costeletas reconhecidamente matadoras que não esperávamos. Portanto, não me diga que não estou chateado. Só não estou, mais magoado com isso do jeito que você está. Diga, não precisamos de nós quatro para sobreviver para completar esta missão? Precisamos. Oh, vá levar sua porcaria de macho alfa para alguém que se importe. A situação tensa foi interrompida quando a porta se abriu e Loki entrou na sala, com as mãos nos bolsos do casaco e sorrindo como um gato Cheshire. Ele esteve por aí bastante desde que sua relação de trabalho estabelecida com os ninjas de Konoha aconteceu. Foi extremamente estranho. E eles estavam prestes a chutar o traseiro dele. Ele estava em um lugar onde não tinha negócios. Ele tinha feito o trabalho que eles o pagaram para fazer em obter informações sobre Naruto e seus amigos e conhecidos, então era hora de Vamose ou até que ele fosse necessário novamente. Ficaram gratos pelo bom trabalho realizado. Forçar essa gratidão não foi aconselhável. Shino se moveu para bloquear seu caminho antes que ele pudesse ir muito longe na sala. E o que posso perguntar você está fazendo aqui, Loki-san? Eu não sabia que seus serviços foram solicitados. Eles não estavam. Ele respondeu com naturalidade enquanto passava por Shino e encontrava um lugar para se sentar apesar da hostilidade que podia sentir no ar. Eu apenas pensei em passar e ver como o pacote de luxo que eu ofereci a você foi tratando você. Multar. Kiba retrucou. Agora saia. Sério. Não há nada para você aqui, cara. Ele não estava com humor para lidar com nenhum BS de algum bastardo esperto. É assim mesmo? Loki perguntou, encostado no braço da cadeira com o punho na bochecha. Bem, se for esse o caso, eu me pergunto por que um passarinho me disse que seu plano de refém não funcionou muito bem. Antes que ele pudesse pensar se deveria ou não ter tirado o tom condescendente de sua voz antes de falar com os assassinos, ele encontrou a ponta da garra de Kiba em sua garganta. Eu me pergunto quem sentiria sua falta além de seus subordinados estúpidos. Se eu apenas cortar sua garganta. O cabeça quente da equipe perguntou, empurrando a garra contra o pescoço de Loki perto o suficiente para tirar sangue. Eu entendo como você se sente, Kiba, mas matar uma das sombras de Loki não faria muito para aliviar o problema que temos. Confie em mim. Voltando-se para a porta, todos viram Neji parado ali com um segundo Loki caído do lado de fora da sala. Aparentemente, o líder do bando não gostava de Loki tentando mudar a influência que ele pensava ter sobre eles em sua operação. Ino ergueu uma fina sobrancelha loira ao ver a sombra de Loki no chão. Ele está respirando?
Neji mal poupou um olhar para o doppelganger imóvel com quem ele lidou do lado de fora. Você realmente se importa? Levou um momento para ela pensar sobre a resposta a essa pergunta. Contanto que Neji pudesse se livrar adequadamente do corpo, e Pou encontrar um novo esconderijo para eles, ela realmente não se importava muito. Loki estava sendo uma praga para as pessoas erradas, e se ele era tão solto com seus dublês, deveria estar preparado para uma retaliação inadequadamente exagerada. O chefe de olhos brancos da equipe caminhou até a sombra de Loki que Kiba ainda tinha na ponta da garra, um olhar gelado em seus olhos que congelou o falso no lugar ainda mais do que a ameaça de cortar seu pescoço. Loki. Neji disse cuidadosamente, eu sei que você está ouvindo de alguma forma, então vou te dizer uma vez. Eu não sou Odi. Não ultrapasse seus limites comigo. Insolência é porque não temos tempo a perder. Mas fique tranquilo, você não nos encontrará aqui novamente. Se você nos encontrar novamente, enviarei Kiba para cuidar de você. Eu sou muito bom com pontas soltas. Kiba acrescentou com um sorriso cheio de dentes. Ele então gesticulou com a cabeça para a sombra se levantar e sair, o que ele fez rapidamente, e leve essa merda da porta com você. Depois que ele arrastou sua sombra, Kiba se virou para Neji, sim, você realmente matou aquele cara. Não. Neji disse, cruzando os braços sobre o peito e fechando os olhos, eu parei a respiração dele, e ele não vai recuperar por alguns minutos, mas não é o suficiente para causar dano cerebral. Bem, você não é gentil. Matar aquela pessoa aqui teria causado mais problemas do que teria resolvido. Neji disse, movendo-se para sair da sala, agora venha. Estamos trocando de esconderijo. Havia algo a ser dito sobre estar no controle, equilibrado a todo custo e o homem com um plano. Não havia nada que parecesse confundir Neji. Ele tinha Naruto morto de direito e com razão ele deveria ter se afogado e morrido após o primeiro encontro, mas não deixou que isso o afetasse visivelmente depois. Mesmo depois do desastre com a creche e Loki sendo uma peste tentando enganá-lo. Eles ainda estavam no controle. 20x. Alguns dias depois, com Naruto, montanhas fora da cidade. Como você está, garoto? Jiraiya perguntou enquanto observava Naruto golpear repetidamente o tronco de uma árvore com a palma da mão nua, recebendo o movimento do jutsu para baixo. Este foi o terceiro jutsu na lista de outros oferecidos que Jiraiya considerou ensinar Naruto em troca do esforço de Naruto para ir e levantar o inferno contra Kenichi dias atrás. Mesmo que ele não tivesse feito o que Jiraiya disse a ele, Jiraiya disse que com o que Ayato estava treinando Kenichi para fazer, ele não esperava que Naruto o derrubasse e o subjugasse sem ser descoberto. Naruto perguntou como Jiraiya conhecia Ayato e em pânico Jiraiya disse que você tinha que ser um idiota para não saber de The Invincible Superman. Embora isso não fosse realmente explicativo de como Jiraiya realmente conhecia o homem, fez o trabalho de calar a boca de Naruto. Na realidade, Jiraiya apenas fez Naruto ir lutar para que ele pudesse mandá-lo embora e ter tempo para conversar com Ayato. Mas ainda era algo produtivo para Naruto fazer, e ele tinha feito um bom trabalho improvisando sobre o que podia encontrar ao seu redor desde que Jiraiya o havia mandado embora sem ao menos armar ele. Naruto abriu sua mochila no caminho e a encontrou cheia de pedras ao invés de seu equipamento. O idiota. De qualquer forma, ao retornar, Jiraiya imediatamente começou a ensinar Naruto com entusiasmo, passando metade do dia seguinte ensinando-lhe o primeiro jutsu. O horror de aprender isso ficaria com Naruto pelo resto de sua vida. Ele rapidamente descobriu por que o desfibrilador era necessário. Não é legal. Mas 4 dias depois, Naruto estava repassando o que sabia sobre o jutsu final que Jiraiya havia dado a ele. Acho que entendi, era o Sennin. Naruto disse, constantemente golpeando a árvore usando a palma da mão com intenção, muito obrigado. Eu realmente devo muito a você por tudo isso. Um sorriso sincero surgiu no rosto de Jiraiya antes que ele o deixasse desaparecer. Ele não precisava que Naruto estivesse vendo isso. Ele tinha uma reputação a manter, e, claro que sim. Sou um ninja tão bom que posso até ensinar alguém como você. Oi, o que diabos isso quer dizer? Ei, foco. A chave mais importante para este ataque é o movimento que você coloca nele. Jiraiya agarrou o braço de Naruto e conduziu-o através do movimento do golpe. Lembre-se, agarre com a mão e torça com o pulso no momento exato do golpe. Combine os dois movimentos suplementares que ensinei a você. Movimentos que ele então demonstrou. Apalpe o peito. Gira a maçaneta. Apalpe o peito e gira a maçaneta, garoto. Sim, Naruto entendeu.
Ele passou um dia inteiro aprendendo cada parte separada da técnica que estava praticando antes de juntar tudo. Chamar uma faceta da técnica de apalpar o seio era uma boa maneira de ajudar a lembrar dela, por isso Jiraiya fez isso. Não era mais confortável tê-lo repetindo a cada 30 segundos durante as orientações iniciais. Jiraiya mais uma vez olhou com satisfação para o progresso que Naruto estava fazendo. Eu acho que é hora de você voltar para a cidade agora. Você é tão bom quanto vai sair do que eu te ensinei. Sério? Naruto perguntou, parando sua luta com o jutsu para olhar para Jiraiya inseguro. Quero dizer, eu só estou aqui há 5 dias. Ponto. Confie em mim. Você aprendeu os outros dois jutsu tão bem quanto eu poderia pedir, e o último que você está fazendo agora? Bem, você não vai dominar isso sem anos de prática. Dominar esse significa que você pode fazer isso sem que ninguém saiba que você o usou. Verdadeiro manto e adaga, prestidigitação, coisas de grandes assassinos. E Naruto, ele não estava se preparando para um assassinato. Ele estava se preparando para uma luta. Jiraiya deu um tapa leve na nuca de Naruto com um sorriso. De qualquer forma, você acabou aqui no que me diz respeito. Vá em frente e arrase. Isso é, a menos que você queira ficar aqui nas montanhas com este velho e aprenda os caminhos do sábio. Naruto pegou sua mochila e fisicamente não poderia ter decolado mais rápido, dada a proposição. Até mais. Muito obrigado, Erozenin. Quando o jovem decolou, Jiraiya não achou que o tivesse visto correr tão rápido durante todo o treinamento. Mas mesmo assim, ele estava esquecendo algo quando fugiu. 5, 4, 3, 2. Ponto. E eis que Naruto caminhou timidamente de volta para Jiraiya, que apenas riu e apontou em uma direção geral, caso em algum momento amanhã. Direita. Naruto deu-lhe uma saudação e então disparou a uma velocidade que ele sentiu ser confortável para cobrir tal distância sem se matar. Mais tarde era o Sennin. Eu voltarei e te verei quando tudo acabar. Jiraiya encostou-se na árvore e apenas deu um tapinha no lugar onde Naruto havia golpeado, uma marca espiral esculpida na superfície da casca dela. Boa sorte, pirralho. Agora, ir assistir pornografia no conforto de sua própria casa sem ter um garoto de 16 anos constantemente julgando, sério, não era como se ele estivesse se tocando. Eles já haviam estabelecido que assistir a algo em uma tela não fazia mais nada para ele. Nossa, garoto estúpido. Como se Jiraiya não o visse tentando esconder sua ereção o tempo todo. Amador. 20x. De volta à cidade, ruas da cidade. Mil deixou escapar uma visão melancólica enquanto caminhava pela rua segurando mantimentos para o dojo em seus braços. Ter Naruto cortado e desaparecido era uma coisa, mas ter Kenichi levado por seu avô para treinar em cima disso estava se tornando extremamente solitário. Eu sinto falta deles. Isso era algo que a adorável loira estava disposta a admitir abertamente com a atual companhia que ela tinha com ela. Hinata pelo menos estava por perto esperando encontrar Naruto o suficiente para que eles se tornassem algo como amigos. Eu não sabia o quanto estava acostumado a vê-los todos os dias até agora. Ela morava nos terrenos de Ryōzanpaku com Kenichi e passava basicamente a maior parte do tempo com ele depois que ele voltava do treinamento matinal, e Naruto costumava estar lá também. Ele apareceu a caminho da escola, caminhou com eles, passou cada momento na escola com eles e depois voltou para o dojo com eles. Mesmo antes disso, ela conhecia Naruto através de seus punhos. Ela se acostumou com a presença de ambos, portanto, a falta não apenas de um, mas de ambos deixou um vazio enorme. Você conhece bem os dois, não é? Hinata perguntou, sorrindo enquanto ajudava Mil a carregar seus diversos bens e itens. Por que não tentar ser útil? Ela estava basicamente vagando pela propriedade de Ryōzanpaku, então se tornar útil de alguma forma era algo que ela poderia fazer. Eu me pergunto se Naruto-kun ainda se lembra de mim. Oh, não seja tão severo sobre isso. Mil insistiu de forma amigável. Olha, depois do que você disse que aconteceu eu realmente duvido que Naruto-kun fosse esquecer quem você é. Por mais sombrio que isso soasse. Sim, Naruto poderia ser um pouco desmiolado às vezes e insensível em outras, mas ele não era o tipo de garoto que apenas minimizava a mutilação de alguém. Se ele soubesse metade do dano que acabou causando a ela, não haveria chance de ele ter esquecido Hinata. Ele era um bom menino de coração, apesar das falhas que você podia ver na superfície. Ainda assim, os olhos de Hinata instintivamente desviaram-se para o chão, apesar de sua falta de visão utilizável, nós não estávamos realmente perto. Eu nem tinha certeza se ele sabia meu nome quando estávamos emparelhados para o Yamikeigo onde o acidente aconteceu. Aconteceu.
Eu sei que parece bobo, mas só de ouvir que ele sabia meu nome me fez sentir ponto. E ela quase falou demais. Censurando ou não seus comentários, ela ainda deixou passar o suficiente para que Mil estivesse oficialmente atrás dela. Embora às vezes idiota, ela tinha uma queda por romance, e ela estava totalmente apaixonada por este. Predando como um tubarão farejando sangue na água. Então você tinha uma queda por Naruto-kun. Mil disse com um olhar tímido no rosto, isso é adorável. Bem, não é exatamente a parte em que ele, você sabe. Isso estragou o aspecto romântico de tudo, mas o resto, é tão fofo, você gosta dele de longe. Por que você não disse nada a ele? E não é tão fácil. Hinata insistiu, quando você passa a maior parte do tempo com um determinado grupo de pessoas e as vê todos os dias, quando você gosta de uma delas, é difícil. E se ele não estivesse interessado? E se ele me achasse estranho, ou ponto? Ela parou de tentar raciocinar e balançou a cabeça. Não, Mil entendeu. Ela definitivamente entendeu. E Hinata não parecia ser do tipo que estava disposta a se expor, por motivos de confiança ou se ela era apenas aquele tipo de personalidade invisível. Não, não teria funcionado de qualquer maneira. A garota de cabelo azul escuro continuou, eu só quero vê-lo novamente, mesmo que apenas para encerrar um pouco. Essa não era uma maneira muito positiva de ver as coisas, mas era uma questão sobre a qual Mil não sabia muito. Era uma coisa ninja, e mesmo que envolvesse um de seus amigos mais próximos e outro em ascensão, era entre eles e não ela. Uma mudança de assunto provavelmente seria melhor para o restante da caminhada para casa. Felizmente, Hinata estava disposta a providenciar isso sozinha. Eu só não quero que Neji-Nisa mate Naruto-kun. Não por raiva pelo que aconteceu comigo. Ela disse com tristeza, é a missão dele, mas ele está levando para o lado pessoal. Eu sei que está. Não quero que ninguém morra. Mil nunca tinha ouvido falar de um ninja com uma mentalidade Katsujinken assim, mas Hinata não era uma ninja, ela apenas treinou como uma em sua juventude. Mas não havia sinal dos bandidos de Konoha desde o incidente do sequestro Kita, então eles estavam no meio de um revés. Talvez Neji estivesse ficando impaciente? Isso não era algo que ele normalmente permitiria que acontecesse consigo mesmo, mas era apenas um sinal de quão próximo ele estava envolvido em matar Naruto. A coisa do sequestro era um movimento muito arriscado para ser feito sem levar diretamente ao checkmate para o seu lado, o que certamente não aconteceu. As coisas vão ficar bem. Mil disse, você tem que acreditar em seu primo e em Naruto-kun. Hinata esperava que Mil estivesse certa. Ela realmente fez. Mas o fato é que não havia finais realmente felizes quando você era um ninja. E mesmo que ela própria não fosse uma, ela estava a par de quão cruel a vida poderia ser. Acreditar em ambos era apenas um sonho, e acreditar em apenas um provavelmente significava que o outro morreria. Enquanto eles continuavam a andar, Hinata sentiu que havia olhos sobre ela em algum lugar, mas ela não sabia onde por razões óbvias. Embora ela não tivesse ideia de onde o sentimento estava vindo, era um que ela estava acostumada de alguma forma. Era a mesma sensação que ela tinha em casa quando conseguia pegar Neji apenas olhando para ela de vez em quando. Se ela tivesse a visão para acompanhar seu impressionante senso de ambiente, Hinata poderia ter visto por um segundo a visão de olhos de cores pálidas semelhantes olhando para baixo do topo de um complexo de apartamentos antes de desaparecer tão rapidamente. 20x. Com Kenichi, Vale Negro. Maldito seja o ancião. Condene seu treinamento para o inferno. Por que tinha que doer tanto? Nos últimos dias, os fundamentos de uma técnica importantíssima, integral para seu crescimento contínuo como artista marcial, foram ensinados a ele da maneira mais difícil. Como a primeira técnica que Ayato ensinou a ele, tinha que ser um equalizador sério. Aparentemente, ele estava preparando Kenichi para isso durante os primeiros dias com seus ataques furtivos aleatórios que Kenichi nunca poderia prever ou antecipar. A emboscada surpresa aleatória de Naruto o fez bem, pois o colocou em um estado de espírito mais suspeito, na verdade permitindo que ele pegasse Ayato em flagrante e iniciasse a fase direta do treinamento. Treinamento que ele vinha fazendo desde então. Alternando todas as posturas que aprendeu desde que se juntou a Ryosanpaku, Kenichi usou os braços em toda a extensão como se estivesse treinando para manter a distância com nada mais do que o alcance fornecido pela parte superior do corpo. O que ele aprendeu funcionaria basicamente com qualquer estilo que ele aprendeu até agora, tornando-o inestimável uma vez que ele o dominasse. Sua prática parou quando ele ouviu um farfalhar vindo de longe na floresta, Elder.
Kenichi perguntou, já que Ayato havia saído há pouco tempo para tentar conseguir comida para o almoço. Um borrão de topo amarelo disparou em sua área de treinamento e parou deslizando pela terra e grama bem na frente de Kenichi. Cara, você mal mudou de acampamento desde a última vez que estive aqui. Ele mal teve que procurar em um padrão diferente da primeira vez que apareceu, tanto faz. Estou indo para casa. Você vem. O quê? Ele estava voltando para a cidade sozinho? E aquela pessoa a quem ele se referiu como era o Senin outro dia com quem ele disse que estava treinando? Aquele cara não estava à vista, quem quer que fosse. Você terminou seu treinamento? Com essa pergunta, Naruto parou e pensou por um momento, listando as coisas em seus dedos. Vejamos, terminei de aprender isso, que provavelmente nunca vou usar porque odeio. Terminei de aprender o outro. Não faço ideia de como era o Senin sabia o suficiente sobre isso para ensiná-lo. E não consigo aprender esse último jutsu melhor do que já aprendi sem gastar anos nisso aparentemente. Kenichi apenas olhou para Naruto, incapaz de evitar um ataque de ciúme ao ouvir que, aproximadamente na mesma quantidade de tempo que ele esteve lá, Naruto fez 3 movimentos. Você aprendeu 3 técnicas aqui. Bem, eu não chamaria uma delas de técnica real porque ela realmente não faz nada. Outra que eu meio que já conhecia para começar. E a última foi a única que eu realmente aprendi do zero. Naruto disse com um grande sorriso como se isso tornasse melhor ouvir, então você vai ficar aqui? Porque tudo bem, mas eu meio que quero chegar em casa o mais rápido que puder agora. Ele já estava lá há tempo suficiente em sua própria opinião pessoal. Muitas coisas foram deixadas no ar para ele aproveitar seu tempo e treinamento. Jiraiya disse que estava totalmente curado e pronto para continuar o jutsu que havia aprendido, então era hora de voltar e limpar a casa. O sorriso no rosto de Naruto desmentia o quanto ele estava se esforçando para chegar lá. Kenichi também desejava voltar para casa. Para cada momento acordado sem comer nos últimos dias, ele estava treinando. Ele não tinha se concentrado tão intensamente em uma técnica desde que aprendeu o método básico de stepping que originalmente começou tudo isso para ele. Quando Ayato basicamente o sequestrou do dojo, ele deixou para trás tudo o que tinha também. Roupas, telefone, tudo. Ainda assim, por conta própria, seria uma viagem e tanto. Eles estavam bem longe da cidade. Além disso, ele ainda não estava dispensado. Claro que Kenshin pode se juntar a você, Naruto-kun. Dos céus, Ayato caiu entre eles como um meteoro, assustando tanto Naruto quanto Kenichi quando o chão rachou sob seus pés. Toda a razão pela qual viemos aqui é por causa da dedicação que ele e Mil mostraram. Para te apoiar. Naruto apenas o encarou horrorizado por um momento antes de largar a árvore em que ele se agarrou como um esquilo assustado. Velho, se você estivesse perto o suficiente para nos ouvir dizer isso, por que você não poderia simplesmente caminhar até aqui em vez disso? De cair como se alguém tivesse te catapultado aqui. Kenichi ignorou aquele boato assustador do confronto pelo que ele considerava mais importante. Você quer dizer que posso voltar? Sim. Ayato disse de uma maneira mais calma. Kenshin, a única maneira de qualquer um de nós, como mestres seus, poder realmente mostrar a você o lado sombrio das artes marciais é permitir que você experimente em primeira mão. Nada que você ouça de qualquer um de nós ou de Naruto-kun pode explicar o suficiente para você até que você esteja em uma verdadeira batalha por sua vida. Restos de medo de sua antiga vida surgiram antes que Kenichi os esmagasse brutalmente e acenasse em compreensão. Era assim que deveria ser se ele levasse as artes marciais tão a sério quanto desejasse. Nenhuma covardia seria permitida quando contava. Com sua parte sendo dita para seu jovem encarregado, Ayato se virou para Naruto. E você? Este problema é seu se você escolher enfrentá-lo como tal. Você não tem que voltar. Como você está agora, você sempre pode faça sua fuga. Certamente Shigure teria preocupações em permitir que tal coisa ocorresse, mas esse era o jeito deles como mestres. Para permitir que seus alunos tenham suas próprias dificuldades para suportar, mesmo que isso corra o risco de morte para eles. Para deixá-los fazer sua própria escolha, mesmo que isso levasse ao fim da linha. Certamente, na maioria das vezes eles tentavam convencê-los de uma forma ou de outra, mas em momentos como este não havia nada que qualquer influência externa pudesse fazer. Na maioria das vezes, porém, quando você tinha a pessoa certa, não havia nada com que se preocupar a esse respeito. Eu não estou fugindo de ninguém. Eu definitivamente não vou deixar caçadores de Nukenin atrás de mim na cidade para encontrar Shikamaru e Tenten. Naruto disse resolutamente, Neji Hyuga é um gênio.
Um genin reconhecidamente durão, mas ainda apenas um genin no grande esquema das coisas. Depois de tudo que passei e tudo que enfrentei, se não consigo enfrentar um genin, merece ir mais longe. Se foi isso que finalmente trouxe o fim de sua história anômala como um shinobi, que assim seja. Aparentemente, nunca foi pretendido ir tão longe para começar, então terminar dessa maneira seria apropriado. Mas ele não perderia. De novo não. Não para Neji. Um ninja geralmente não pode escolher quando, onde e como morrer. Mas se Naruto ia sair, a única coisa que ele poderia ter certeza era que ele sairia tentando lutar por algo que valesse a pena. Talvez então, se o pior realmente acontecesse, ele pudesse enfrentá-lo com um sorriso no rosto. Naruto se encolheu quando Ayato colocou a mão em sua cabeça, um reflexo depois de não ter nenhuma experiência real positiva com o homem ou qualquer contato físico iniciado entre eles no passado, mas nada aconteceu. Isso era algo que Naruto considerava estranho. Ele assumiu que Ayato simplesmente nunca gostou dele, com a forma como ele tratava constantemente a maioria de suas interações com Mil, mesmo agora, e a aura constante de pavor que Naruto captava ao seu redor. Ele não estava entendendo dessa vez. Foi pena? Foi compreensão ou empatia? Naruto não sabia. Você gostaria de ajuda para voltar para a cidade? Ayato ofereceu, levando Kenichi a tentar chamar a atenção de Naruto para insistir silenciosamente que ele se abstivesse de aceitar. Naruto, no entanto, não percebeu isso. Sim. Claro. Embora ele provavelmente pudesse fazer isso, ele nunca havia tentado antes de uma só vez, e correr 30 a 40 milhas de volta para a cidade, dependendo de quão longe eles estavam, realmente não o atraía. Assim, ele se viu enfiado embaixo de seu braço, Kenichi embaixo do outro enquanto Ayato decolou no ar com uma série de saltos poderosos, para o dojo. Eu cometi um erro. Eu cometi um erro. Me coloque no chão. Nunca mais Naruto-san. 20x. Em outras partes do vale. Um homem vestindo trajes do sertão com longos cabelos roxos claros, quase claros o suficiente para serem prateados, carregava um par de grandes baldes de água sobre os ombros para sua cabana no deserto. Ultimamente houve pelo menos 2 invasões de Ki poderoso em seu lugar de reclusão. Mas, em vez de ficar perturbado ou preocupado, ele se interessou por eles. Porque aparentemente ambos estavam treinando jovens. Jovens interessantes. O garoto de cabelo castanho que Ayato estava ensinando não parecia muito lutador à primeira vista, mas era muito bem treinado. Muito pé no chão em relação a si mesmo. Ele tinha baixa autoestima para um artista marcial, mas de alguma forma ele percebeu que pertencia à presença de alguém como Furinji Ayato. O garoto loiro tinha algo interessante escondido sob a superfície de sua aura e parecia terrivelmente familiar. Mesmo que ele o tivesse visto apenas por um curto período antes de o menino partir para as montanhas mais profundas, ele nunca esqueceu um rosto e sabia muito bem onde tinha visto características semelhantes às dele antes. Que intrigante! Olhando para o ar ao som de 2 gritos de horror respectivos perfurando a tranquilidade natural do Black Valley, ele viu uma silhueta enorme segurando 2 figuras debaixo dos braços, constantemente saltando no ar em direção a uma cidade. A cidade natal de seu discípulo, se ele se considerava correto nessa suposição. Já fazia um tempo desde que ele checou Ryuto e o grupo de jovens lutadores que seu aluno decidiu que iria reuni-lo para escolher para ensinar como seus outros discípulos em potencial. Esse grupo obviamente não incluía o garoto de cabelos castanhos se ele estivesse lá com Ayato de todas as pessoas. Ok, estou interessado. O homem disse a si mesmo enquanto colocava água na mesa e se dirigia para sua cabana para pegar alguns dos poucos pertences que havia levado para seu eremitério. Vamos ver no que essas crianças se meteram. Sempre foi muito interessante observar o desenvolvimento e as questões dos discípulos mais jovens. 20x. Com Shikamaru, de volta à cidade, canteiro de obras inacabado. Se esta situação com a força ninja de Konoha depois deles iria abranger todos, era melhor que todos os envolvidos fossem informados sobre o assunto. Por mais que Shikamaru detestasse jogar como diretor de campo e general de campo, ele foi o que mais juntou as coisas de todos os lados do cenário com base no que todos sabiam até agora. Consequentemente, era hora de fazer um balanço das coisas e começar a mexer na panela. Ele refez os passos que ouviu que Naruto havia dado naquele último dia antes de desaparecer e então escolheu tomar a iniciativa pela primeira vez. Nesse esforço, ele escolheu contar com a ajuda de talvez a única pessoa de sua idade que ele consideraria mais problemática do que Naruto.
A razão para isso é que quando o empurrão chegou, ele provavelmente nunca acabaria em uma briga com Naruto, enquanto em relação a quem ele estava, os primeiros meses de seu tempo na cidade giraram em torno de parcialmente encontrar uma maneira de rapidamente derrotá-la ou passar por ela. Sim, Shikamaru recrutou Furin G-1000 para acompanhá-lo. Ele não era um fã de luta, e se fosse necessário, ele geralmente seria o último a ficar de pé, por assim dizer. Então isso foi necessário. Porque ela trouxe Nata também muito além de sua compreensão. Tem certeza que esta é uma boa ideia? Miu perguntou, vestida com sua roupa normal de luta roxa e tênis. Shikamaru pediu a ela para ir com ele com base em fazer algo produtivo, e como ficar em casa fazendo tarefas e treinando devido à ausência de seu avô não a atraía, ela concordou rapidamente. Não pensei que você fosse o Digite para procurar problemas, Shikamaru-san. Não estou procurando encrenca. Estou tentando fazer alguma coisa funcionar. Shikamaru respondeu enquanto pulava em cima de uma cerca e caía suavemente no chão sem nem tirar as mãos dos bolsos. Eu disse isso antes. Se eu pelo menos não tentar fazer algo sobre isso, não vou poder me olhar no espelho novamente. Facilmente, Miu ultrapassou a cerca em um salto com um olhar pensativo em seu rosto. Bem, eu não quero parecer cético que você quer dizer o que diz, mas você nunca me pareceu o tipo de pessoa mais empreendedora. É ser um empreendedor ou assistir meu amigo ser caçado, então eu realmente não tenho escolha, por mais problemático que seja. Shikamaru disse com um gemido irritado. Oh não! Miu então percebeu que eles teriam que pular de volta para pegar Hinata que era cega, apenas para suspirar de alívio quando ela acabou pulando a cerca sozinha sem ajuda. Nossa, pensei que tínhamos deixado você para trás por um minuto lá. Hinata apenas sorriu agradecida ao pensar em seu carinho. Não, eu fui treinada para metade do currículo antes do meu acidente, então estou parcialmente condicionada. Nunca perdi tanto. Ela só precisava saber onde estava a cerca e estava bem em se superar, eu só tive que tentar reajustar o que pude para compensar por não ser capaz de ver. Oh, como ela é diligente! E aqui Miu estava assumindo que ela estava bastante indefesa. Ao contrário de Naruto e Tenten, Hinata não andava armada até os dentes, e ao contrário de Shikamaru ela não se portava com aquele ar distante de anonimato que ele tentava manter. Ele realmente sente muito por isso, a propósito. Shikamaru disse, Naruto. Nós conversamos sobre isso desde então e ele realmente odeia o que fez. Se ele soubesse quanto dano ele realmente causou, não acho que ele se perdoaria. Não, eu não quero que ele se sinta culpado ou algo assim. Hinata disse baixinho, os olhos instintivamente voltados para o chão. Na verdade, se ele se sentir culpado, direi a ele que está tudo bem. Eu realmente não queria ser um ninja de qualquer maneira. Era algo esperado de mim. Ela tinha 5 anos, quase 6 quando começou. Sua família era um dos clãs originais do Velho Mundo que compreendiam o conceito inicial de Konoha, e era tradição que os primogênitos entre os Hyuga se tornassem ninjas. A cegueira era um preço bastante alto a pagar pela liberdade de uma vida da qual ela não gostava, mas havia algo a ser dito sobre pegar um lado negativo e transformá-lo em positivo. Eu tenho notícias para você. Shikamaru disse com um sorriso irônico, só porque você disse a ele para não se sentir culpado não significa que ele não vai. Para distraí-lo de ser culpado, irritando-o. Fora isso. Ele deixou por isso mesmo com um encolher de ombros antes de lembrar que a pessoa por quem ele fez isso não podia ver. Meu avô me ensinou artes marciais porque disse que não queria criar uma criança mimada. Miu disse, tentando encontrar algum tipo de terreno comum na forma de seus respectivos treinamentos infantis, eu nem sei quando comecei. Acho que o treinamento é a primeira coisa de que tenho memórias sólidas. Eu sei, e é realmente uma merda. Shikamaru reclamou. Tenho certeza de que tinha uma centelha decente de motivação antes de começar e Konoha apenas extraiu isso de mim, mas simplesmente não consigo me lembrar. Tudo o que me lembro sobre os velhos tempos é que meus pais me deram uma escolha. Eu poderia ir para a escola regular por 17 anos no mínimo com a mãe já me ensinando sobre trabalhos escolares que eu ainda nem havia começado, ou escola ninja e sair em 10 sem mãe no meu caso. Ele pensou que ser um ninja pelo menos tornaria a vida interessante, então foi isso que ele selecionou. Falha épica de uma escolha de vida. O que diabos você está fazendo aqui? Olhando para uma viga pendurada acima do beco em que estavam, Shikamaru e Miu viram Eremita e Berserker parados olhando para eles. Hinata se irritou com a voz desconhecida, áspera e desconhecida, enquanto Shikamaru basicamente esperava por isso. Miu apenas ficou pronta para o que quer que fosse acontecer.
Shikamaru poderia lutar com um punho? Bem, ele derrotou o Loki, mas não lutou com ele até que ele neutralizou todos os caminhos possíveis disponíveis para o estrategista antes de enfrentá-lo. Nesse caso, havia toneladas de variáveis a serem consideradas. Não importava. Se fosse uma luta, ela lutaria por ele e Nata. Não era como se ela não tivesse passado por coisas piores antes. Não viemos criar confusão. Shikamaru disse, levantando as mãos defensivamente, nós apenas pensamos que você gostaria de colocar toda essa rivalidade de lado por enquanto para lidar com os ninjas aqui. Pela maneira como a bolha que Berserker estava soprando estourou, ele poderia dizer que havia algum tipo de intriga do número 2 de Ragnar em relação ao contingente de Konoha. O eremita simplesmente caiu da viga no chão, os braços cruzados sobre o peito enquanto o capuz escondia suas feições. E como você descobriu o suficiente sobre nosso novo esconderijo para chegar tão perto? Thor Siegfried. Então é por isso que aqueles bastardos não voltaram desde então, e eles se juntaram a fracos como você. Nossos dois mais fortes já os venceram, então quem é o fraco? Shikamaru perguntou com uma sobrancelha levantada. Eu não poderia me importar menos com o que você pensa sobre mim, mas quando você está falando sobre outras pessoas, você pode querer pensar sobre o que você diz primeiro. Algumas coisas podem realmente fazer você parecer idiota. Deixando de lado o fato de que ele próprio havia derrotado Loki. Ele realmente não queria divulgar muito isso. Acabaria sendo mais problema do que valia a pena. Mas ainda assim, antagonizar o cara potencialmente volátil com roupas escuras e capuz? Não é a melhor ideia para quem valoriza a saúde. Você realmente deve estar com pressa para morrer, disse o eremita. Shikamaru apenas revirou os olhos com ameaça. Ele estava longe de se assustar com ameaças. Ele já havia decidido enfrentar sua própria mortalidade quando soube que havia um esquadrão de ataque na cidade atrás de seu parceiro Nuke Nino. Ele não ia dizer que era corajoso, mas a essa altura seria preciso mais do que uma frase idiota para assustá-lo. Nós nem precisamos de você. Berserker disse, quebrando seu silêncio habitual para fazer um comentário. A notícia chegou à rua onde estão aqueles idiotas ninjas. A gangue de Kizara já está cercando o lugar. Ah, e isso não era bom. O plano de Shikamaru era desmascarar o inimigo, deixando os rumores vazarem sobre a localização de Naruto, e ele planejou começar desviando do Ragnaro. Em pouco tempo, porque era óbvio que um espião estava em algum lugar, ele chegaria aos ninjas de Konoha e ele poderia fazer os preparativos para pegar pelo menos um. Mas agora, aparentemente, os bandidos sabiam onde os bandidos estavam e pensaram que seria uma boa ideia jogar força contra eles. Ele pretendia usar o Ragnaro para avançar desde o início. Mas não de uma forma que os mataria. Kiba iria matá-los, e não era só ele que iria lutar, era um esquadrão inteiro de 4. Isso faria com que muitos deles fossem mortos. Os punhos reais tiveram uma chance de lidar com isso. Por outro lado, os capangas sem nome que não serviam a nenhum propósito além do trabalho pesado geral e propósitos de intimidação de base. O termo banho de sangue pode não ter sido um exagero. Onde? Shikamaru perguntou laconicamente. Sim, ele estava com raiva. A reação rápida era o que ele esperava de Ragnaro, mas aparentemente ele não tinha sido o único. Mas não era o time de Konoha. Eles definitivamente não teriam feito nada disso, mesmo que isso atraísse Naruto para eles. Embora definitivamente tivesse funcionado para atraí-lo, era um empreendimento muito arriscado. Isso significava que havia uma terceira parte nisso que estava de alguma forma investida. Ok, parecia que era hora de chamar um audível. 20x. A Short Time Later, a Cross Town, Track Depot. Reboques de transporte estacionários estavam espalhados por todo o enorme estacionamento, mas essas não eram as únicas coisas espalhadas por toda parte. Corpos dos infelizes Ragnaro que foram enviados para entrar e caçar os 4 ninjas que estavam assolando a cidade também estavam espalhados pelo estacionamento. Ninguém que entrou na área fechada acabou saindo, e mesmo do outro lado da rodovia os sons de medo e sofrimento humano podiam ser ouvidos. Eu mandei 50 caras para lá. E Freya-chan não mandou as valquírias? Kizara disse para si mesma, olhando para o aparente esconderijo do inimigo do outro lado da estrada. TCH, se você quer algo bem feito. Esperando por uma abertura no trânsito, ela atravessou a rua correndo e pulou para jogar as pernas por cima da cerca para pousar do outro lado. Depois que ela superou, as coisas pareciam piores do que pareciam originalmente.
Havia uma quantidade significativa de sangue escorrendo pelo centro aberto do estacionamento, e ela podia ver que foi criado por um dos membros de sua gangue sendo arrastado por outro. Vamos! Vamos! Temos que dar o fora daqui! Não humano. Caminhando até a beira de um trailer para olhar ao virar da esquina, ela viu basicamente um homem cortando o que deveria ser sua equipe renovada de subordinados. Eles nem estavam mais lutando, eles estavam correndo. No meio de uma fuga, 4 membros do Ragnaro saíram correndo apenas para Kiba pular nos trailers e correr junto com eles. Suas roupas pretas estavam manchadas de sangue e seu sorriso cheio de dentes era absolutamente selvagem. Eu quase me sinto mal. Kiba disse, brandindo sua garra Tekagi Shuko, quase perigosamente brilhando na luz do pôr do sol, quase. Suga, Pessim Fang. Mergulhando de sua posição elevada, ele girou enquanto liderava com sua arma perigosa, cortando todos os 4 em uma corrida sinistra. Os gritos de dor e angústia foram completamente ignorados, ou Kiba saboreou os sons. Ele claramente não foi dissuadido por eles de suas ações. Isso foi muito fácil. Seu desgraçado! Kiba esquivou-se de um chute apontado para sua cabeça e saiu do caminho de um outro que estava caindo para esmagar seu crânio. Isso foi rápido e forte. Talvez este seria difícil. Pela aparência da ruiva, ela certamente parecia. Quem você pensa que é? Tentando fazer o nosso trabalho. Kiba respondeu com uma risada, que ia matar Uzumaki. O que você não entende sobre isso? É simples. Fique fora do caminho, e não vamos destruir sua pequena e fofa gangue de rua. Isso é trabalho de criança grande, não estamos jogando. Kizara zombou e ficou em sua posição de taekwondo, pronta para a batalha. Vou te mostrar que tipo de jogos estou jogando. Você vai agora. O tom quase brincalhão da voz de uma garota ao sentir uma leve picada em seu braço obrigou Kizara a se virar e dar um chute que errou. Ela olhou para trás de seu cotovelo agora sangrando e de repente sentiu como se estivesse vendo em dobro. Ao lado de Kiba, Ino estava de pé, segurando as mãos em um par de punhos, zombando de uma postura de luta convencional. No dedo médio de cada mão, ela tinha algum tipo de faixa preta metálica enrolada em volta deles. Eles pareciam anéis normais, até que Inos torceu e revelou os 2 picos curtos que eles possuíam. Kiba apenas balançou a cabeça. Você não usou o material de ação rápida desta vez? Não, eu fiz. Ino comentou, se perguntando por que Kizara ainda estava de pé. Uma picada deveria ter sido suficiente para bater um servo. Ela deve ser mais dura do que o judô era. Ela jogou o cabelo para trás e enxotou Kiba. Certo, certo. Vou terminar aqui. Neji queria que exemplos fossem dados, já que as pessoas não estão entendendo o ponto de ficar fora do caminho. Lá vou eu então. Kiba disse antes de sair para continuar a caçada básica. Não havia saída aberta, a menos que você planejasse tentar escalar a cerca de 5 metros, e ele ouvia qualquer barulho do elo da corrente que a envolvia. Não demore muito. Eu e Sombras não quero fazer isso sozinhos. Kizara podia ouvi-los falando, mas era quase como se estivesse ouvindo as vozes através de uma camada de água em seus ouvidos. Ela fez o possível para não balançar os pés, anos de treinamento, o equilíbrio de seus chutes a ajudou a se manter firme. Aquela vadia, ela a envenenou, e com tanta facilidade. Ela realmente tinha sido uma ninja. Espere, uma kunoichi. Essa era a versão feminina de uma dessas coisas, não era? Ela parecia estar se preocupando com isso também. Você é tão estranho. A voz de Ino veio até ela em ondas. O grandalhão caiu muito mais rápido do que você e você tomou exatamente a mesma dose que eu dei a ele. Oh bem. Mais um não vai te matar. Ela então parou para pensar sobre sua declaração anterior. Opa, na verdade pode ser. Este não é o tipo de coisa que você quer uma overdose. Ótimo, então ela teve que evitar até mesmo ser arranhada com aqueles anéis estúpidos e ela já estava atrás da bola 8, por assim dizer. Ela era lenta como uma preguiça e nada parecia estar desaparecendo. Então, qual hino ela deveria tentar se esquivar? Todos os 3 talvez, apenas para estar seguro? Para evitar os golpes de Kakute de Ino, ela optou por arriscar e pular direto sobre ela, limpando a loira apenas para tropeçar em sua aterrissagem. Não é bom. Tudo o que ela tinha que fazer era acertar um golpe. Apenas um. A garota parecia mais frágil do que ela. Não havia como ela suportar um chute poderoso.
Mas a cada chute que ela tentava, mesmo que fosse capaz de realmente completar o movimento necessário por trás de cada golpe respectivo, seus movimentos eram mais lentos, mais deliberados. Ela se sentiu como uma amadora novamente, tendo que se concentrar o máximo que podia apenas para executar um simples chute circular enquanto mantinha o equilíbrio. De pé sobre a perna esquerda, ela atacou com uma série rápida de chutes com a perna direita, mas parecia que ela estava chutando espectros de seu alvo, já que cada hino que ela mirava era um duplo incorreto criado por sua própria mentalidade drogada. Nenhum único chegou perto de acertar Hino, que estava se mantendo fora do caminho quase casualmente, tomando seu tempo para se certificar de que a ruiva ardente não estava brincando de gambá para sugá-la. Depois de confirmar que seu envenenamento havia feito seu trabalho, Hino correu para ela em zigue-zague. Se era necessário ou não, estava longe de ser o ponto. No controle ou não, ela precisava terminar a luta de forma limpa e terminar de ajudar os outros a limpar os idiotas que os atacaram. Eu nem vou ter que usar um jutsu de verdade para acabar com este. Antes que ela chegasse perto o suficiente para acertar seu golpe, um borrão amarelo e roxo correu entre ela e Kisara, agarrando seu braço e movendo-a com força ao redor de Kisara sem permitir que ela fizesse contato com seu Kakute envenenado. Ino virou e rolou durante o arremesso de manipulação de impulso, caindo de pé para enfrentar uma loira com um grande hack. Ino inclinou a cabeça com interesse e autoconsciência. Ela nunca havia se sentido inadequada no departamento de seios até agora. De jeito nenhum aquela garota era uma adolescente. Você está bem? Mil perguntou, pronta para lutar no lugar de Kisara. Demorou um momento para Kisara filtrar as palavras de Mil através de sua cabeça nebulosa e perceber quem havia entrado em sua batalha. Vaca leiteira? Uma Mil descontente se virou para encará-la com uma carranca e uma contração em sua testa. Eu realmente gostaria que você não me chamasse assim. Meu nome é Mil. Ela notou quão instável Kisara estava de longe quando ela estava correndo para a cena, mas chegando lá de perto ela podia ver o quão pálida a cor de sua pele era. Oh Deus, você está bem. Tecnicamente, essa garota era inimiga, mas ela se viu não gostando de Ino muito mais do que de Mil no momento. O Kita ficou bem depois que essa garota o pegou. Sim. Então eu vou ficar bem, eu só preciso descansar e me recompor. Um aceno veio da fêmea curvilínea quando ela voltou sua atenção para Ino, que havia tomado um tempo para avaliá-la em vez de atacar insensivelmente. Você machucou amigos meus e está tentando matar Naruto-kun. O que ele fez já fez com você. É uma missão, querida. Não tenho nada contra ele pessoalmente. Na verdade, não. Mas quando lhe dizem para fazer algo, ou você faz ou acaba na situação dele. Ino argumentou. Ela sabia que, se você não crescesse no sistema deles, nunca entenderia certas coisas sobre isso. Todos nós aprendemos no que nos metemos e sabíamos o que poderia acontecer conosco. Depois que você fez a escolha. Quanto mais me olhava e descobria mais sobre a vida do ninja, menos ela gostava disso. Tenten estava certa quando falaram sobre isso no passado. Ser um ninja realmente não era tão nobre quanto ela queria que parecesse em suas interações com Naruto. No que diz respeito a Laia Shinobi, ele parecia ser uma estranha anomalia. O mesmo que qualquer outra criança que toma qualquer outra decisão. Ino disse com um encolher de ombros. Você realmente vai me dizer que você realmente entendeu o conceito de consequência no jardim de infância? E algumas das coisas que as pessoas normais fazem naquela época as seguem até hoje. Não importa quantos anos você é quando você faz uma escolha, você ainda tem que possuí-la, não importa o que aconteça. Certo. E como amiga da pessoa que estava possuindo, Mil escolheu admitir que não deixaria outras pessoas tentarem matá-lo se ela pudesse evitar. Ino enfiou seus anéis em suas roupas momentaneamente para encharcá-los com mais do veneno que ela carregava antes de se esforçar para enfrentar essa nova garota. Ela não sabia nada sobre ela, então serviria para ter cuidado. Seu plano era simples, acertar um golpe. Isso foi tudo. Uma picada do Kakute e seu adversário diminuiriam a velocidade e se tornariam sua presa. Não havia como escapar disso. Ninguém que ela enfrentou era imune à toxina. E ela havia sobrecarregado seus anéis mortais desta vez. Uma punhalada meia-boca seria tudo o que ela precisava. Sua abordagem era usar a desorientação em seu movimento lateral para pegar o inimigo desprevenido. Infelizmente, seu oponente era muito mais habilidoso do que ela poderia imaginar. Isso. E Mil se acostumou a observar alguém que era mais rápido e tinha um trabalho de pés muito mais complicado em seu arsenal. Ino não tinha sido nem um pouco sorrateira.
Esquivando-se do golpe curto de Ino, Mil rapidamente retaliou com 3 golpes rápidos no corpo com os punhos para derrubá-la um feitiço. Ouvindo Ino inalar bruscamente, Mil ergueu a perna para o alto, dobrando o joelho antes de lançar a parte inferior dela para cima em um chute forte e rápido, Furinji Danku Yokudanjeri, Furinji Void Wind Kick. O ataque pousou sob o queixo de Ino e jogou sua cabeça para cima, totalmente independente da tentativa dos músculos do pescoço de se preparar contra o golpe. Em um movimento extra, Mil colocou uma mão aberta no peito de Ino antes de esmagar a outra mão nas costas dele, batendo para frente com força com os dois ao mesmo tempo. Furinji Avase Tsubuchi, Furinji simultaneou os blows. O corpo de Ino foi derrubado duramente no chão onde ela não se levantou, seu cabelo solto de seu rabo de cavalo. Mil suspirou e enxugou a testa com as costas do antebraço. Shikamaru disse a ela para seguir em frente que ele alcançaria, então foi isso que ela fez. Não serviria para fornecer aos pobres e superados subalternos do Ragnar assistência mais tarde do que já era desde sua chegada. Isso não tinha sido tão terrivelmente difícil. Os movimentos de Ino foram tecnicamente excelentes, mas havia algo por trás deles que estava faltando. Algo que tornava Naruto mais difícil de lidar. Embora seus movimentos possam não ter sido tão didáticos, eles tinham mais alma, mais coração por trás deles. Mais variedade. Foi só um pensamento. A cabeça de Kizar ainda estava girando, mas ela foi capaz de ver claramente como Mil havia lidado com Ino e percebeu para si mesma que precisava encontrar uma maneira de treinar mais antes de decidir lutar contra aquela garota. Ino não era destreinada de forma alguma, e ela não tinha sido lenta ou subestimada de forma alguma. Ela simplesmente foi superada. Aquela vaca leiteira é meio assustadora. A Valquíria de Ragnaro pensou consigo mesma enquanto observava Mil balançar o pulso com seu último golpe desferido. Ela fez isso parecer simples. Eu me preocupo muito com meus amigos. Mil disse com naturalidade, agora você sabe disso. Sua declaração foi interrompida por uma varredura em suas pernas que parecia vir do nada. Consciente de seus arredores, ela podia sentir a mudança na atmosfera e saltou sobre um trailer onde foi forçada a evitar o golpe da garra de Kiba. Vá! A chamada estreita cortou a barriga de seu colã, cortando e expondo sua carne macia e umbigo. O primeiro ataque ela mal foi capaz de antecipar até que fosse tarde demais, e era apenas uma distração para o movimento de Kiba. Então, onde estava o outro? Aquele chamado Sombras. Kiba apenas riu e puxou o pedaço roxo da roupa de Mil de sua garra. Ok, você pegou o hino. Boa sorte em nos pegar. Com um bufo, ela se preparou para continuar lutando quando sentiu um par de mãos envolvendo suas pernas. Ela não o sentiu vindo novamente até que fosse tarde demais. Encontrando-se puxada para fora do trailer, mas sem nenhum chino à vista uma vez que seus pés tocaram o chão, ela olhou para cima depois de ser coberta pela sombra descendente de Kiba, que caiu em um golpe duplo esmagador destinado à sua cabeça. Ela se esquivou e, ao pousar, Kiba colocou uma mão no chão e balançou todo o corpo em sua direção, atacando com as pernas em um chute poderoso que ela evitou. Correndo pela lateral do trailer para continuar seu ataque, Kiba arrastou sua garra para o lado dele, chutando faíscas para tentar fazer uma distração suficiente para ele desferir um golpe. Mil se esquivou de uma investida de sua garra apontada para sua cabeça antes de sentir uma presença atrás dela. Instintivamente, ela estendeu a mão para trás para jogá-los no chão, mas era como se ela estivesse agarrando um fantasma. Depois de ver a reação dela ao sentir a presença dele por trás, Shino decidiu que abordá-la diretamente pelas costas não era a melhor ideia. Bom saber. Sua interferência quase resultou em um golpe para Kiba. Em vez de cortar Mil, ele simplesmente cortou a parte de trás de seu colã, expondo seu traseiro nu aos elementos. Ele é rápido. Mil pensou consigo mesma, achando o método de ataque de Kiba muito mais simplificado do que o de Ino. Havia menos bobagem, ele era mais rápido e, com os ferimentos que sua arma poderia facilmente causar, ela era extremamente cautelosa com suas bordas de metal. Com essa arma, ele não precisa atacar com força, tudo o que precisa fazer é acertar alguma coisa. Para que ele possa se concentrar em sua velocidade. Ele não parecia ser um cirurgião, capaz de infligir feridas com precisão e expressar intenção por trás de cada movimento. O ataque de Kiba parecia vesti-lo mais como um estripador, um açougueiro. Ele daria um golpe, rasgaria a carne, derramaria sangue e, se lhe fosse permitido, acabaria com vidas. À medida que as coisas avançavam, ela rapidamente percebeu o objetivo do ataque duplo.
Kiba seria a parte principal do ataque. Em vez de tentar acertar um golpe final das sombras, Shino apenas causaria ampla distração para permitir que Kiba a derrubasse. Aparentemente, ele não era fã de realmente lutar. Eles eram implacáveis, porém, e ficar preso entre dois trailers não era o jeito que Mil desejava lutar uma batalha. Saltando diretamente para cima, Mil realizou uma divisão e se segurou pelos pés nas laterais dos trailers até que Kiba passasse por baixo dela. Caindo no chão, ela correu para tentar sair para uma área mais aberta, apenas para parar quando conseguiu ver fora do portão do depósito. Até mesmo Kiba e Shino pararam ao ver o que eles fizeram. Bem no portão da frente, liderado por pelo menos uma dúzia de sósias de Loki, havia uma força total de novos delinquentes, não afiliados a Ragnaro. Muitos deles estavam tentando bater nos membros do Ragnaro gravemente feridos que conseguiram sair do portão em uma tentativa de escapar. Era uma cena da qual Mil não fazia ideia do propósito. Qual era o ponto? O que estava acontecendo? Loki não era mais Ragnaro, isso era de conhecimento comum, então agora ele estava se voltando contra eles? Agora de todos os tempos? Alguém teve um ótimo timing ou esperava que os eventos daquela noite ocorressem dessa maneira? Tesha. Kiba disse, mais irritado do que preocupado, então eu acho que vejo o final desse bastardo agora. Um aceno de concordância veio de Shino. Ele pensa, ou pensou, que poderia nos usar para acabar com sua antiga gangue enquanto construía sua própria para substituí-los. E então ele tentaria transformá-los em nós. Kiba terminou por ele enviou aquelas sombras perdedoras dele para nos irritar para que Neji desse aquele ultimato, e então ele vazou nossa localização para os Ragnatars assim que ele teve certeza de que tínhamos acabado de mentir. Aplausos vieram do lado de fora do portão quando a multidão se separou e o que se poderia supor ser o verdadeiro Loki avançou. E agora você vê o que toda essa visão de túnel em Uzumaki traz para você. Loki perguntou de maneira condescendente, você poderia estar comigo. Poderíamos ter construído algo mais forte que Ragnaro. Revirando os olhos, Kiba cutucou sua orelha, sim, não. Nós já somos parte de algo mais forte. E no que me diz respeito, se você está aqui apenas para pegar os restos do que já fizemos, você nem mesmo fazem parte de algo mais forte. Tentando descer sobre nós e matar dois coelhos com uma cajadada só, acabando com nós e os restos de Ragnaro de uma só vez. Não havia nada de acusatório nas palavras de Shino, pois ele entendia completamente os méritos de tentar eliminar dois alvos de uma vez. No entanto, isso não foi a melhor ideia. Neji-san vai acabar com a sua vida, você sabe. Ele disse como se fosse um fato da natureza. Bem, eu adoraria vê-lo tentar. Loki caminhou até a frente e se inclinou contra a cerca. Eu tenho 100 fortes aqui. Eu tenho pessoas neste grupo que eu mesmo treinei para enfrentar os punhos de Ragnaro. Há dois de vocês, uma garota em uma roupa sexy, a Kunoichi e uma valquíria inútil lá dentro. Nesse caso, a única pergunta que tenho para você é... Kiba disse, passando sua própria garra em sua bochecha para se cortar sem hesitar para enfatizar, qual de vocês é estúpido o suficiente para entrar aqui primeiro? Ninguém se mexeu. Ele já estava salpicado com o sangue de outros, e o único ferimento em sua pessoa depois de dizimar os jogadores do Ragnaro foi auto-infligido. A intenção de matar que ele tinha em espadas era totalmente desnecessária a partir desse ponto para apoiá-los todos. O portão estava bem trancado, então subir e descer era a única maneira de entrar. Ninguém estava particularmente animado para liderar o ataque, mesmo que eles basicamente o cercassem. Nenhum comprador? Ok então. Cale a boca, e vamos terminar de lidar com a garota aqui conosco que realmente tem alguma coragem e algum talento. A atenção de Kiba se voltou para Mil quando Shino desapareceu entre os trailers novamente para continuar seu ataque em conjunto ao jogo Mil. Vamos matar o resto de vocês depois que terminarmos se Neji não ficar entediado e fazer isso sozinho. O que? Mil chutou para o lado o gancho de garra de Kiba que veio para ela com pouco aviso e continuou atacando seu inimigo raivoso. Ele ainda está lutando comigo quando há tudo isso para enfrentar lá fora. Ele era como um cão de ataque, focado em um único alvo. E danem-se as circunstâncias atenuantes que acompanhavam isso, quando ele começava uma luta, ele iria terminá-la. Foi por isso que ter que desistir de lutar contra Takeda durante o incêndio o irritou tanto. Loki apenas riu e assistiu à luta como um espectador interessado. Não importa quem ganhasse, o ninja raivoso ou a gostosa loira monstruosa, o vencedor seria cercado por uma multidão, e era assim que as coisas aconteciam, tolo. Se eles unissem forças, pelo menos seriam capazes de suportar uma luta melhor.
Enquanto isso continuava, da parte de trás do grupo reunido de Loki, um tumulto começou a acontecer. Os lutadores começaram a se virar e a tentar enfrentar uma força que se aproximava. Pela voz alta gritando comandos e pela resposta estridente quando as coisas começaram a funcionar, era uma força que Loki conhecia bem, pois eles o haviam frustrado antes. Não! Loki gritou enquanto se cercava de seu grupo de elite treinado pessoalmente. De novo não! Por quê? A ralé organizada que havia arruinado seus planos no shopping. E mesmo que a potência da equipe Ukita e o terceiro mais forte em Takeda estivessem feridos desta vez, eles encontraram substitutos muito eficazes em seus antigos camaradas Thor e Siegfried, dos quais ele sabia. Mas, novamente, ele não esperava que a Shad Alliance se metesse nisso. A luta começou, e era uma luta que seu lado estava perdendo constantemente. Todo o seu trabalho pegando bandidos que foram atropelados pela ascensão de Ragnaro e queriam vingança, seu trabalho em treinar suas próprias elites de alto nível, arruinado antes mesmo de começar. A discrição era a melhor parte do valor de Loki, e enviando suas sombras para interferir, ele pegou sua guarda de elite e saiu o mais rápido que pôde. No meio da briga, ignorando toda a luta acontecendo ao seu redor, os olhos de Shikamaru seguiram Loki o mais próximo que pôde e ele se esforçou para perseguir e acabar com sua porcaria de uma vez por todas. Ele fez uma grande bagunça com seus planos, mas felizmente sempre havia uma manobra estúpida que muitas vezes funcionava. Basta usar a força. E daí se ele tivesse que coagir aquela força convencendo todos eles de que ele estava em contato direto com Naruto e Kenichi, garantindo-lhes que eles obteriam ajuda de seus comandantes durante a batalha depois que ela começasse? Ei, deu trabalho. E permitiu que ele se movesse pela briga sem que ninguém lhe desse mais do que uma segunda olhada. Ele não era muito de luta direta de qualquer maneira, e seus olhos estavam bem em seu único alvo atual em tudo isso. O encrenqueiro que quebrou seu plano original de chegar ao grupo de Konoha. Nós prosperamos no caos da maré inimiga. Os ninjas não precisam de tocas para se esconder. Shikamaru pensou consigo mesmo enquanto abria caminho através da luta, seguindo a retirada de Loki com os olhos por todo o caminho. Tudo o que precisamos fazer é observar e esperar. Até que o inimigo abaixe o portão. Nada o tornava mais um alvo de oportunidade do que ser pego fugindo de uma batalha campal. Estrategista de má forma de fato. Com isso ele escapou para tentar seguir Loki antes que ele conseguisse escapar. Pegá-lo pela segunda vez seria bastante fácil, especialmente se ele estivesse em pânico do jeito que parecia estar pelo que Shikamaru já tinha visto. Enquanto isso, a batalha em si não foi tão equilibrada quanto deveria, dado o fato de que a Shad Alliance estava em menor número. Foi uma goleada, porque a equipa de Loki simplesmente faltou qualidade apesar da quantidade. Talvez fosse porque, além das sombras serem apenas substitutos de Loki, o verdadeiro Loki havia levado os únicos lutadores que valiam a pena para defendê-lo apenas no caso de ele fugir? Apenas um pensamento. Haha! Isso é uma revelação! Thor gritou com entusiasmo enquanto golpeava inimigos infelizes com golpes de palma e tapas de mão aberta. Não me sinto tão vivo em uma luta desde que entrei em Ragnaro. Meu sangue está vivo com a melodia da luta. Siegfried mal evitou o golpe de um bastão falso de Loki antes de retaliar brutalmente e derrubar 3 pretendentes com socos rotativos. Gostaria de ter minha caneta e bloco comigo. Deixar uma perna vagar livremente em suas rotações resultou em ele atacando vários outros inimigos. Sim. Mishima cantou, cercado por alguns membros para proteção enquanto Matsui orgulhosamente acenava a bandeira. Sinta a força da Shad Alliance. Olhando para além da batalha no depósito de caminhões fechado, ele podia ver as figuras em movimento rápido de Kiba e Mil com manchas de Shino visíveis de vez em quando. Vá para o estacionamento. Um de nossos ativos mais valiosos está preso lá com o verdadeiro inimigo. Mas isso levaria um pouco de tempo. Enquanto houvesse oposição do lado de fora, não havia como chegar até Mil e sua situação de 2 contra 1. Pelo menos foi esse o caso até que um trator humano atravessou a briga e rapidamente escalou a cerca antes de pousar do outro lado. O rosto de Mishima se iluminou de alegria com a visão e deixou claro, mesmo que ninguém mais soubesse da situação, seu comandante de assalto voltou. O som do grito chegou a Shikamaru quando ele chegava ao topo de uma colina, continuando sua perseguição a Loki. Tudo o que ele pôde fazer foi balançar a cabeça. Ele realmente não estava planejando que Naruto ou Kenichi aparecessem. Ele apenas disse que jogou lá fora para iniciar o combate e tirar vantagem do tumulto que a Shad Alliance causaria para fazer as coisas. Agora isso era confiabilidade séria.
20x. No estacionamento do caminhão, Kiba parou de atacar Mil para enfrentar o idiota que havia realmente chamado seu blefe e subiu para interferir em sua batalha. Quem era o garoto de camisa social branca e calça marrom? Com aquele band-aid na bochecha, ele parecia Shirahama Kenichi? O cara que era o melhor amigo de Uzumaki Naruto? Ok, bom para ele. Mas por que diabos ele estava vindo atrás dele em particular? Não é muito inteligente da parte dele. Sem dizer uma palavra, Kenichi olhou para Kiba e deslizou em sua posição de luta, não prestando atenção ao sangue em Kiba que pertencia a outros caídos. Kenichi já estava vendo vermelho, de ter que assistir Kiba tentar despedaçar Mil com aquela garra de longe. Estou tão cansado de distribuir advertências. A jaqueta de couro afirmou categoricamente, toda essa coisa vermelha por aqui não é tinta, e também não é pasta de tomate, se você me entende. Diga-me onde está Uzumaki. Se você não sabe, vá embora fora do caminho. Você está distribuindo avisos? Kenichi perguntou, sem recuar um passo. Eu tenho uma para você. Fique longe do meu amigo. E fique longe de Mil-san. Eu sou seu oponente agora. Para quem ele estava tentando parecer legal? A garota? Ele era doce com ela. Isso tornaria isso mais divertido do que ele originalmente pensava que seria, despedaçar o garoto na frente da mulher que ele estava tentando defender. Seus olhos se voltaram para Mil por um momento antes de zombar e manter sua atenção em Kenichi. Estava tudo bem com Kiba. Não importava qual ele rasgaria primeiro, contanto que conseguisse fazê-lo. Pode vir. Shino parecia ter saído da área, mas isso não importava para Kiba. Uma luta era uma luta. Você sabe que os ninjas podem se especializar em todos os tipos de partes da vida. Adivinhe no que sou melhor! Ele gritou enquanto corria para atacar Kenichi. Pouco antes de chegar ao alcance dele, Kiba saltou para o lado para se empurrar para fora de um trailer para ganhar mais impulso por trás de seu ataque e desviar o tempo defensivo de Kenichi para evitá-lo. Em vez de se esquivar, Kenichi esperou até que o golpe de Kiba passasse da ponta dos dedos. Sua segunda mão agarrou o braço de Kiba com segurança passando pela garra e envolveu o interior do braço em volta de seu próprio pescoço para segurá-lo no lugar. Ele parou meu ataque com as próprias mãos. Ele é louco? Kenichi virou-se para acompanhar Kiba enquanto colocava a ponta do punho contra a parte superior do peito antes de girar e bater com as costas no chão com o movimento de uma perna, Sumo Kudori. Desnecessário dizer que o pouso de Kiba foi muito mais difícil do que o de Kenichi. Mil ficou atordoada. Kenichi não apenas se recusou a recuar diante de um inimigo veloz que ela tinha certeza de que era mais rápido do que ele, mas também conseguiu parar e contra-atacar no mesmo movimento. Kenichi-kun. Kiba se levantou o mais rápido que pôde e sacudiu seu cabelo incrustado de cascalho depois de sua aterrissagem dura, imaginando o que diabos havia acontecido, o que diabos ele fez com seus braços. Apertando os olhos e tentando analisar o ataque, Kiba podia ver a colocação sutil dos braços de Kenichi, uma posição ideal longe de seu corpo para atacar ou defender com eles. Embora ninguém o considerasse perspicaz, Kiba era astuto o suficiente para ver que isso era algum tipo de técnica defensiva. Filho da puta, ele estava controlando a distância ao seu redor com o alcance de seus braços. O avô ensinou a ele o Seikuken, controle da esfera do ar. Mil pensou alegremente enquanto estava extasiada com a forma como a luta estava sendo conduzida. Não sei por que ele teve que levá-lo para a floresta para isso, mas ainda assim. Rosnando para si mesmo por ter sido superado, Kiba abriu o zíper de sua jaqueta e enfiou a mão dentro para puxar uma segunda garra de Tekagi Shuko para colocar em sua outra mão. A audiência que ele tinha em relação a Mil engasgou ao ver que ele tinha mais uma daquelas coisas, certo? Vamos ver como você lida com isso. Apesar de aprender com Shigure como lidar com armas, Kenichi não lutou contra ninguém que usasse ferramentas como essas. Um cruzamento entre luta armada e desarmada. Ele ainda tinha que lidar com algo assim. Quando essa realidade se estabeleceu, a única indicação em sua pessoa de sua preocupação com a situação foi um único gole. Ele estava em todo o caminho agora. Ele já havia feito essa escolha. 20x. Rimbo próximo. A busca de Shikamaru por Loki estava ficando irritante neste ponto. A última vez que ele fez isso, não houve tanta corrida envolvida. Han enlistou facilmente os 3 primeiros na lista de coisas que ele desprezava com todo o seu coração e alma.
De repente, ele se virou sem avisar e se viu olhando para Shino antes que o adolescente fortemente escondido pudesse tentar o suficiente para esconder sua presença do jeito que ele havia feito contra Mil. Para o conhecimento de Shikamaru, Shino não estava armado, pelo menos não fortemente armado. Kiba só veio com suas garras e Ino só lutou com seus anéis Kakote. Fazia sentido. Eles não eram japoneses nativos, e como tinham que voar pelo mundo, não seriam capazes de levar tantas armas quanto um ninja baseado na região do Pacífico Leste Asiático normalmente carregaria. O contrabando de armas ao viajar e operar como pessoas normais era um problema com o qual eles aprenderam a lidar no início de seu aprendizado ninja. Ao trabalhar à luz do dia, onde você definitivamente será visto, carregue apenas o que você precisa e o que pode esconder da vista de todos. Foi por isso que Naruto trapaceou constantemente mantendo sua mochila, para que ele pudesse ficar armado constantemente, não importando a circunstância. Tenten contornou isso encontrando maneiras de esconder copiosos pequenos projéteis em sua pessoa. Shikamaru manteve estritamente o uso de fios para que não dependesse de ferramentas e objetos mais afiados e corresse o risco de ser chamado por isso. O fio ninja era mais do que afiado o suficiente para deixá-lo cortar certas coisas de qualquer maneira. Era uma ferramenta multifuncional e aquela em que ele se especializou. No que Shino se especializou, além da arte da desorientação e furtividade, ele não tinha ideia. As duas personalidades nada assombrosas se encararam por um longo tempo antes de Shikamaru suspirar. Isso levou Shino a falar: "Eu me lembro de você. Nara Shikamaru, correto. Eu estava esperando que você não se lembrasse de mim." Shikamaru admitiu, mas, novamente, havia apenas tantos de nós, e você me viu todos os dias durante anos antes de eu ser expulso. Eu estaria correto em deduzir que você está com Uzumaki Naruto? Apesar de nada em sua voz ou o que podia ser visto na expressão de Shino ter mudado, se você lutar comigo, temo que você não será capaz de se recuperar. Se isso tivesse acontecido alguns meses atrás, inferno, não. Na verdade, você nem saberia que eu estava aqui. Mas vamos apenas dizer que as coisas mudam. Shikamaru disse. Às vezes as coisas acontecem e você não pode simplesmente sair do caminho. Muito bem então. Era um raciocínio tão aceitável quanto qualquer outro que Shino pudesse determinar. As pessoas cresceram, as pessoas mudaram. Como você descobriu minha presença? Eu sei que você não sabia que estava sendo seguido. Eu nunca vou dizer. Shikamaru respondeu, escondendo o agora fio solto que estava amarrado em seu polegar até que Shino tropeçou em seu método de autoaviso que ele usou para senti-lo chegando. Então, vamos lutar agora. Você vai interferir em nossa missão. Embora Shikamaru também fosse um Nuke Nino, isso poderia esperar até que fosse relatado e se tornasse relevante. A partir de então, a missão era matar Naruto e apenas Naruto. No que dizia respeito a Shino, isso não precisava acontecer. Não, a menos que Shikamaru fizesse o que ele achava que seria um grave erro. Sim. Às vezes, a coisa certa a fazer nem sempre é a coisa certa a fazer, como Shikamaru logo descobriria. 20x. Próximo, do outro lado da rodovia, posto de pesagem. A guarda de elite de Loki durou 45 segundos. No meio de sua retirada, ele foi interceptado pelo homem que havia feito uma ameaça, mais uma promessa na verdade, de que da próxima vez que ele se envolvesse com seus negócios, ele se encarregaria de lidar com ele. Todos os 6. Loki disse em completo choque, isso é impossível. Eu treinei todos eles para serem do nível dos punhos. Eu os treinei mais completamente do que treino minhas sombras. E lá estavam eles, deixados na calçada. Vítimas do ataque elegante de um Yuga Neji, que não tinha nem mesmo suas roupas escovadas pelo inimigo. Você é inteligente, Loki. Neji disse, nenhuma partícula de poeira, suor ou sangue sobre ele depois de dizimar o time de Loki, mas uma fraqueza vem de acreditar que você é a pessoa mais inteligente da sala. Ninguém precisa ser tão inteligente quanto você. São para lidar com suas intrigas. Eles só precisam ser inteligentes o suficiente. Lentamente, ele caminhou até sua presa, determinado a encerrar as coisas ali mesmo. Lutar ou fugir em seu coração, Loki escolheu pelo menos fazer um esforço em combate. Ele sabia que um homem que pudesse neutralizar Berserker em um movimento poderia esmagá-lo, mas era tentar lutar ou perder a vida sem lutar. Ele ainda era um artista marcial talentoso por si só, sem todos os planos que tentou realizar.
Seus PR de karatê dependia dele acertar um golpe para iniciar o uso de suas articulações para criar combinações, porém, e acertar Neji era uma tarefa que ele simplesmente não estava pronto para fazer. Com o uso de seu estilo de luta de mão aberta, Neji deixou de lado cada soco que Loki deu com uma facilidade culta sobre ele até finalmente responder com um leve empurrão no peito, destinado a fazer nada mais do que empurrar Loki 1 ou 2 passos para trás. Era todo o espaço que ele precisava com suas habilidades de Baguazhang. Você está ao alcance da minha adivinhação. Neji disse antes de atacar Loki novamente, 2 palmas. Antes que ele pudesse reagir fisicamente aos golpes punitivos, Neji tinha deslizado para o lado esquerdo para continuar o ataque, 4 palmas. Ele girou de volta para frente para evitar que Loki tropeçasse fora de seu alcance de circulação, 8 palmas. Direto para as costas para não deixar nenhuma parte de seu torso sem manteiga, 16 palmas. Foi um golpe livre para todos neste ponto, e ele simplesmente não permitiria que Loki caísse até que o seu fosse feito, 32 palmas. Tudo culminando em um golpe pulverizador final direto no externo que derrubou Loki com força no chão, a devastação interna infligida a ele por Neji o suficiente para trazer sangue jorrando livremente de sua boca antes mesmo de atingir o chão. Aki Rokujon Shou, 8 trigramas 64 palmas. No momento em que ele atingiu o chão, Loki cuspiu mais sangue de seus lábios e se contorceu no lugar. E ainda a única pena que ele recebeu de Neji foi o pensamento de que ele deveria ter escutado o tempo todo. Quando você pensa que é inteligente o suficiente para lidar com qualquer coisa, pode se enganar pensando que os perigos não são realmente tão perigosos quanto poderiam parecer. Loki sabia qual era o placar e continuou mesmo assim. A sorte de alguém tinha que acabar eventualmente. Neji Mizan. Não houve nenhum pingo de surpresa quando Neji testemunhou a presença de Hinata nas proximidades. Ela obviamente esteve presente para ouvi-lo lidar com Loki. Era uma maravilha como ela o encontrou sozinha, mas ele sabia muito bem que ela era muito mais capaz do que a maioria das pessoas imaginaria que qualquer cego fosse. Para ela, ser cega nada mais era do que viver seu treinamento no escuro a cada segundo de cada dia. Ela o seguiu desde a casa de sua família e ele percebeu isso no início do dia, quando estava observando o suposto aliado do alvo Uzumaki Naruto, Furinji Mil. Ele encontrou Hinata junto com a garota que ele pretendia seguir. Sua declaração de missão. Ele não o havia destruído como costumava fazer na pressa de chegar ao trabalho, e ela deve ter conseguido que alguém o lesse para ela. Não teria sido difícil fazê-lo. Havia muitos outros na casa que o fariam mediante solicitação. Também não teria sido difícil para ela determinar exatamente onde ele tinha ido para começar sua missão. Maldições, ele tinha sido muito descuidado em sua excitação para decretar vingança familiar contra aquele ninja Uzumaki. Se ele tivesse sido mais meticuloso em sua partida, ela nunca teria conhecido a natureza de sua missão até que ela terminasse. Neji imaginou que Hinata teria aparecido de alguma forma assim que descobrisse que os inimigos de Loki haviam caído sobre a armadilha que o trapaceiro de prata havia preparado para sua equipe e para Ragnaro. Encontrá-lo em particular, apesar da confusão no depósito, foi um feito digno de nota da parte dela. Hinata-sama, você não deveria estar aqui. Neji raciocinou com ela gentilmente, desmentindo a eficiência cirúrgica que ele tinha acabado de mostrar ao destruir a guarda de elite de Loki e então ferir gravemente o próprio Loki. Você não apenas não é um ninja de Konoha, eu tenho certeza que você conhece a natureza de minha tarefa. É por isso que eu vim. Hinata disse, andando na direção de onde ela podia ouvir a voz de Neji, eu não quero que você não precisa matar Naruto-kun. Ela ouviu Loki ofegar um chocalho sangrento e caminhou até ele, ajoelhando-se ao lado dele e franzindo a testa enquanto apalpava seu peito. Hinata pressionou uma mão sobre a outra e pressionou fortemente em um lugar no peito de Loki onde algo vital estava sendo bloqueado do ataque final de Neji. Suas costelas quebraram com a pressão pretendida, mas por enquanto sua vida seria preservada. Por mais doloroso que fosse para ele, era necessário para que ele tivesse uma chance de permanecer vivo o tempo suficiente para ser tratado. O olhar de Neji se aguçou com a perspectiva de conceder a esse homem qualquer medida de clemência. Verdadeiramente Hinata era infinitamente mais compassivo do que ele, disposto a conceder misericórdia a uma figura desconhecida como Loki. O mesmo que seu gracioso perdão que ela estava disposta a conceder a alguém que a havia prejudicado tão cruelmente. Aquele viu Uzumaki Naruto. Ela poderia escrevê-lo, mas ele era incapaz de deixá-lo ir. Ele se sentiu ofendido onde ela não. Ele não estava lá quando ela foi ferida, mas a viu logo após o ocorrido.
Ele e Ashi não podiam fazer nada enquanto ela lutava por sua vida durante os estágios iniciais de seu tratamento. E quando sua condição não era mais crítica, eles foram atingidos com a notícia da cegueira que havia sido infligida a ela. Imperdoável. Se a estação de Ashi não fosse tão alta, ele teria ido para Naruto e terminado sua vida miserável ali mesmo como recompensa. Se Neji não estivesse mais preocupado com a lesão que acabou com a carreira de seu primo, ele estaria do mesmo jeito. Seu ódio diminuiu, até o momento em que ele se formou e foi informado do que teria acontecido se ele não tivesse sido considerado um bom candidato a ninja alguns anos antes. Ele assumiu que Naruto havia sido executado por instabilidade até aquele momento, e a partir desse ponto seu ódio se enraizou. Ao retornar para sua casa ancestral, ao ver Hinata, esse ódio cresceu. Interagir com a doce menina, observá-la dia após dia, tendo que enfrentar seu comportamento positivo apesar de tudo, aquele ódio infeccionou nele. E então ele recebeu sua missão e sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele recebeu asas. O destino lhe dera a oportunidade de corrigir o erro cometido anos atrás. Era seu destino consertar as coisas. Então Hinata poderia perdoar. Ela poderia mostrar sua tristeza e até mesmo derramar uma lágrima sobre o túmulo de Naruto. Mas Neji não podia. Ele não iria. Ele simplesmente não tinha capacidade para isso. Ele sabia que Naruto estava lá antes mesmo de Hinata. Seus olhos estavam sobre ele sem sequer deixar transparecer que ele estava presente. As roupas de Naruto eram diferentes. Não usando o uniforme de uma escola secundária desta vez. Em vez disso, ele agora usava calças pretas largas amontoadas em seus tênis esportivos e uma regata preta com faixas visíveis ao redor de sua barriga, possivelmente resquícios dos ferimentos que lhe foram causados não muito tempo atrás. Seu braço direito estava fortemente amarrado, começando na mão e subindo até o bíceps com uma cinta preta emoldurando o cotovelo. Bem, alguém estava vestido para lutar. Como sempre, sua fiel mochila de suprimentos estava em suas costas e seus óculos confortavelmente assentados em sua testa. Seus passos eram silenciosos. Perfeitamente silencioso. Havia uma coisa que o bruto de um fracasso poderia realizar reconhecidamente. Ele podia se mover como um ninja. Isso não fez dele no entanto. Ele ainda era um desistente. Um fracasso ainda brincando de ninja, mesmo depois de sua demissão insensível do estilo de vida. Ele deveria sofrer e morrer em sua missão suicida por seu fracasso. Ele deveria desistir ao ser revelado ser inferior à tarefa que lhe foi atribuída. Ele deveria morrer novamente depois de enfrentar Neji de igual para igual e mais uma vez se sentir inadequado. Então, por que ele estava aqui? Por que ele estava lá com ele e Hinata, de pé sobre Loki inspecionando suas feridas? Hinata não tinha ideia da presença de Naruto, e Neji nem estava olhando para ele, mas não precisava. Hinata-sama, por favor, deixe-me. Neji disse calmamente. Ele queria gritar. Ele queria ranger os dentes em recesso amargo. Mas ele não se permitiria destruir algo belo. Ele não mancharia algo tão sagrado quanto a maneira como seu amado primo o via. O destino dela já a fizera sofrer, e ele não iria se precipitar nisso. Eu estarei com você em breve. Os olhos pálidos de Hinata se viraram na direção de Neji, sem saber que a pessoa que ela procurava proteger estava bem ali com ela. Tudo bem. Contanto que possamos conversar sobre isso. Nós iremos. Você tem minha palavra. Assentindo com a afirmação de Neji, Hinata se orientou de onde ela estava e deixou a área de onde ela veio. Não havia mais nada que ela pudesse fazer por Loki, mas Neji não o executaria. Ela alertaria alguém que realmente pudesse ajudá-lo e esperaria que Neji a encontrasse novamente para que pudessem conversar sobre a missão de matar Naruto. Ela nunca viu o olhar de horror abjeto no rosto de Naruto enquanto ele a observava partir. Pela primeira vez, o homem mais barulhento da sala não tinha nada a dizer. Ele sabia que ela era Hinata. Ele nunca esqueceria aquele rosto. Deus, ela era linda, aqueles olhos claros e sólidos. Ele sabia que ela era cega. A maneira como ela se comportava mostrava isso, mesmo que Neji nunca tivesse dado a notícia a ele durante o primeiro encontro. Ele não conseguia falar. Sua voz morreu em sua garganta ao ver verdadeiramente a extensão do que ele havia feito. O que ele tinha feito que ele nem conseguia se lembrar. Como ele poderia ter feito algo assim com uma garota assim? Neji e Naruto ficaram em silêncio apenas com a respiração ofegante de Loki perfurando o silêncio que pairava sobre a área. Eu realmente gostaria de te agradecer por algo.
Neji finalmente disse depois do que pareceu uma eternidade, não havia necessidade de você deixar sua presença ser conhecida por ela. Só causaria dor a ela saber que eu estava realmente prestes a matá-lo. Então, por seu silêncio e discrição, você tem minha gratidão. Ele desprezava Naruto com cada fibra de seu ser, mas não iria matá-lo na frente dela. Naruto até desistiu de seu elemento surpresa por puro choque e admiração. Ele entrou em cena como se estivesse em estado de choque ao perceber o que ele realmente fez com Hinata. Mas ele ainda teria que morrer. Era a única maneira de Neji limpar sua mente da mácula odiosa que o atormentava. Eu calei a boca porque eu não sabia o que teria dito. Naruto disse a ele: Como você? Quero dizer, o que você diz para alguém que você cegou? De alguma forma, desculpe, não soa bem o suficiente. Mas era isso, e isso era algo completamente diferente. Esvazie sua cabeça, Naruto. Preocupar-se com Hinata só iria atrapalhá-lo agora. Mas quando ele estava de pé diante de seu primo, seria tolice pensar que sua mente não iria devagar. Uma mente errante neste caso teria sido um obstáculo fatal.